aula agora é sobre frase nominal e verbal, período simples e composto e orações coordenadas. O que vem a ser uma frase? Nós temos duas definições para a frase. A frase pode ser verbal e a frase pode ser nominal. Mas o que vem a ser exatamente uma frase? Uma frase é todo enunciado que inicia-se com uma letra maiúscula e termina com uma pontuação. Veja bem, esse enunciado, essa informação, ela precisa transmitir algum significado para quem lê. Se eu não compreendo o que as palavras me dizem ou como elas estão associadas dentro desse enunciado, eu não sei o que é uma frase, eu não consigo entender nada. Se eu não consigo entender, para mim, esse enunciado não é uma frase, tá? Vamos ver um exemplo mais para frente. Mas olha aqui a frase verbal e a frase nominal. Quando eu tenho uma frase verbal, ela apresenta verbo, o próprio nome diz, certo? Quando eu tenho uma frase nominal, as palavras que formam a frase, elas não são acompanhadas de verbo. Eu não tenho um verbo naquela frase. Então, elas são chamadas de nominais. Vamos ver um exemplo. Algumas frases nominais, frases que não têm verbo. Então, vamos lá. Cuidado, piso molhado. Vejam bem, eu inicio com letra maiúscula, tenho uma pontuação, inicio com letra maiúscula, tenho outra pontuação e não tenho nenhuma vírgula. Mas eu entendo perfeitamente o significado dessas palavras ajustadas, colocadas desta maneira, tá? Socorro! Tem uma palavra só, mas eu entendi totalmente o significado. É uma frase nominal. Por que é uma frase e não é uma palavra? Porque ela está iniciando por letra maiúscula e está terminando com o sinal de uma pontuação, tá? Então eu tenho uma frase sim. A mesma coisa com as outras aqui. Trabalho digno desse feirante. Eu não tenho nenhum verbo. Aqui o trabalho está funcionando como um substantivo, tá? Que belo trabalho, outro substantivo. Então, vejam, nenhuma dessas frases são verbais. Todas elas são frases nominais. Por quê? Porque elas não possuem verbos. Mas quando eu tenho uma frase que possui verbo, ela se chama frase verbal ou oração. Na língua portuguesa, a gente usa muito oração. Essa oração não é aquela oração religiosa que a gente faz. É uma oração em que eu mostro quantos verbos existem dentro de uma frase, né? Dentro de um período. Então, vamos ver aqui. Mariana saiu mais cedo da escola. A gente tem o verbo saiu, tá? Inicia com letra maiúscula, termina com ponto final e tem um verbo. Então, eu tenho os ingredientes perfeitos para uma oração, tá? É uma frase verbal e a gente chama de oração. Frase verbal se chama oração. Muito bem. Só que eu tenho um verbo só. Então, eu só tenho uma oração. Quando eu tenho um verbo só, eu tenho uma oração. Tudo isso aqui é uma oração, porque tem um verbo só. Não é só o verbo que é a oração. A oração é todo esse período aqui, mas é só uma oração porque eu tenho um verbo só. Vamos à segunda. Meus pais prepararam uma festinha surpresa para mim. Prepararam. Mais um verbo. Então, aqui eu também tenho uma oração. Uma oração com um verbo só. Mas a minha oração começa aqui e termina aqui. Mas ela é uma oração só porque só tem um verbo. Agora, vamos prestar atenção nessa aqui. Ontem fomos ao cinema. Compramos meu presente e depois fomos à pizzaria. Então, agora, nesse período grandão, eu tenho 3 verbos. Então, eu tenho 3 orações. 3 verbos, 3 orações. Mas aonde começam as orações?
A primeira oração começa no ontem e termina aqui nessa vírgula. Essa é a primeira oração. A segunda oração começa com o verbo compramos e vai até a letrinha, até o presente. Até o presente. Essa é a minha segunda oração. E a terceira oração começa no e vai até ponto final de pizzaria. Então, eu tenho 3 orações. Oração 1, oração 2, oração 3. Oração 1, oração 2 e oração 3. Aqui eu tenho um período composto. Aqui eu tenho um período simples. Aqui eu tenho um período simples. Estudei muito para a prova, mas não fui muito bem. Estudei e fui. Tenho 2 verbos. Então, eu tenho 2 orações. A primeira oração começa no estudei e vai até a palavra prova, onde eu tenho a vírgula aqui. A segunda oração começa no mas e vai até o ponto final, tá? Então, eu tenho 2 orações, eu tenho período composto, porque tem um período e 2 períodos. Então, período composto, período simples e período composto. Não vou brincar hoje porque estou de castigo. Olha aqui uma coisa muito importante. Vou brincar são 2 verbos, só que juntos. Aqui eu tenho verbos, mas eles estão separados. Cada um está num período. Aqui não. Aqui eles estão grudadinhos. Por quê? Porque isso aqui se chama locução verbal. Na verdade, esses 2 verbos, eles querem dizer uma coisa só. Não brincarei hoje porque estou de castigo. Eu consigo trocar por um verbo só. Isso é uma locução verbal. Quando 2 verbos juntinhos, juntos, não separados como os outros, juntos representam a mesma palavra. Podem ser trocados por uma única palavra. Não brincarei hoje, certo? Por um único verbo. Então, não vou brincar é um só. Tem 2, mas é um só, uma ideia só. Então, eu conto como uma oração. Porque estou de castigo. Agora, eu tenho outra oração. Então, essa aqui eu tenho um período composto formado por 2 orações.